Boa tarde, Wilker. Muito obrigado por estar aqui na Voz da América. Qual é o cenário geral neste momento no país? Bom, o cenário está cada vez mais complicado. Só em 2 dias, antes de ontem e ontem, já tivemos uma cifra de 14 mortos e hoje o número sobe para 15. Ou seja, nós já estamos com um cumulativo de 91 mortos até agora, neste momento que eu falo. E já estamos mesmo a chegar à casa dos 3.500 detidos em todo este processo de manifestações. O número de baleados também não para de subir e já estamos quase também na casa dos 300 baleados. Hoje o cenário é também caótico em diversos pontos. Em Pemba continua, mas também não está só em Pemba. Vamos olhar também para Mitujo, já recebi algumas imagens em que há fechamento das estradas. Vamos olhar também para um distrito da Zambésia, em que já temos até esta altura o registro de uma pessoa baleada. Em Chibuto decorre também a cerimónia fúnebre de uma das pessoas que foi Uhum. baleada no dia de ontem. Portanto, a situação não está muito católica, como pode-se Sim, dizer, sim. continua crítica e a tendência a aumentar. E algo que gostaria de aqui referenciar é que esse quarto estágio da quarta fase em 2 dias conseguiu ser mais mortífero que duas das fases que nós já Sim. vivenciamos. Wilker Dias, as marchas, portanto, como disseste, estão-se a espalhar por todo o país. O Ministro do Interior disse que vai usar de toda a força para travar, portanto, estas manifestações. Como é que é vista esta situação? E o que eu gostaria de saber de si, Wilker Dias, é, quer dizer, há estes apelos a manifestações por parte, portanto, de Venâncio Mondlane, mas qual é a saída disto? Quer dizer, a convocar manifestações, mas após as manifestações, qual é a saída disto e como é que vês esta coisa do Ministro do Interior? Diz que vai usar toda a força para travar isto. Portanto, parece que estamos num impasse, não é? Como é que se vê a saída disto? Primeiro, é importante referenciar qual é o motivo que o próprio Ministro do Interior usa para dizer que vai repelir a força, as manifestações com toda a força. A semelhança ou mesmo semblante verificamos em tempos atrás com o próprio Comandante-Geral da República de Moçambique, porque aqui está-se a desenhar uma narrativa de um provável golpe de Estado para o Estado moçambicano. Mas este golpe de Estado partiria de quem? Deveria automaticamente partir dos militares, mas nós não temos nenhum general que, curiosamente, tenha sido indicado como um dos perpetradores disso, a princípio. Vamos olhar por um outro ângulo também. Esta narrativa de golpe de Estado vem já desde o ano passado. No ano passado nós tivemos, por exemplo, na questão da Marcha do Azagaia, falava-se da questão do golpe de Estado, mas quem é que era a pessoa que ia praticar ou Sim. perpetrar esse golpe de Estado? Não há. Então, esta é uma narrativa vazia que automaticamente serve para tapar uma lacuna governamental em que todo este processo que também se vislumbra como social acaba trazendo impactos significativos para aquela que é a forma de ação, porque há muita coisa que está em jogo em todo este processo governativo. São negócios que estão em jogo, são acordos que estão em jogo, então há muita coisa que está em jogo, por isso busca-se essa narrativa. E o que a polícia está a fazer, o que o Ministério do Interior está a fazer neste momento é apagar o fogo com a gasolina. Isto por quê? Porque estamos num período em que, se formos a notar, nos 3 dias, na passada semana, em que as pessoas estiveram nas diversas artérias, a título de exemplo, em Maputo, na Baixa da cidade, não se verificou o nível alto de mortos. Isso se Sim. pergunta por quê? Porque a polícia não esteve a disparar, esteve a conversar. E se fizer isso nos outros pontos, até acompanhar, garantir uma escolta aos manifestantes, veremos o que é que vai acontecer. Sim, sim. Não teremos essas caramuças todas. Se em alguns pontos, a título de exemplo, a população foi até incendiar as sedes partidárias e etc., isto foi porque, de forma automática, a população acabou sendo atacada pela polícia, como foi o caso de Chibuto, ontem que os comerciantes estavam sentados a guarnecer e a polícia começou a disparar. Então, Sim. isso tudo é para dizer que toda reação ou toda ação tem uma reação. Sim.
Mas olha, Wilker, portanto, há aqui uma coisa também que. Mas a minha pergunta continua a ser a mesma. Qual é a saída disto? De qualquer modo, o Conselho Constitucional deve prorrogar um novo Parlamento para tomar posse antes do final de janeiro, quando termina, portanto, o mandato deste Parlamento. E isto parece real? E como é que você vê, mais uma vez, a saída desta crise? Porque, quer dizer, manifestações podem continuar ad infinito, não é? Vai haver um ponto em que, portanto, falaste aí de um possível golpe de Estado, mas não há ninguém, mas vai haver um ponto em que vai ter que haver uma negociação ou um compromisso. Mas, de qualquer maneira, vamos ver esta questão do Parlamento. Parece real que vai tomar posse em janeiro? Será extremamente complicado antever isso. Uma das soluções, começando pelas soluções para poder estancar esta que é a problemática em volta disso tudo, é mesmo a polícia começar a agir de forma exemplar e com aquele que é o seu principal papel, que é proteger a população em primeira instância. Protegendo a população, em segundo, até eu repito e repiso várias vezes, que o pedido de desculpas também resolveria muita coisa. Mas isso não acontece. Existe um excesso de arrogância ao longo deste tipo de processo para com o povo. Esquece que quem geralmente paga o salário mesmo da própria polícia Sim. é o povo. Então tem que se ter este tipo de empatia também, que noto um bocado de ausência neste momento. O modus operandi da polícia deve mudar de forma direta. E segundo, ou terceiro, é o diálogo. É tentar criar condições. O presidente da República, o Filipe Nyusi, disse que estava aberto ao diálogo. O candidato Venâncio Mondlane disse também que esteve aberto ao diálogo. Então, se termos em condição, com tanto banho de sangue, que já vamos à casa dos 100 e mais de 300 baleados daqui a pouco, vamos acabar percebendo que qualquer via é opcional. Sim. Isso Olha, nunca houve essa possibilidade. Agora, quanto ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional tem praticamente 20 dias para poder resolver isso. Ou seja, 20 dias antes do fim do mandato dos deputados em vigor. Mas acredito que este momento também, que pode estar a acontecer, é o Conselho Constitucional estar a esticar a corda e aí ir a reboque um bocadinho daquela que é a música do Partido de Frelimo, que é tentar cansar as pessoas ou vencer as pessoas. Sim. Isso pode ser extremamente perigoso. Olha, portanto, ainda falando sobre uma possível solução de tudo isto, há vozes que apontam à anulação de eleições e continuidade no poder de Filipe Nyusi por um período, um período ainda por determinar. Legalmente, como é que isso pode ser encarado? É possível? Dependendo das razões, é possível sim. Eu acredito que numa altura destas a melhor solução seria mesmo a anulação do processo eleitoral. Mas não basta a anulação do processo eleitoral como tal e voltar à votação. É preciso que se anule também o processo de recenseamento eleitoral. É preciso que se anule o processo também do concurso de fornecimento dos cartões eleitorais, que sejam outros atores de fornecimento dos cartões eleitorais em Moçambique, e posteriormente também se emita um novo modelo de cartões de eleitores para garantir essa transparência. E também o prazo estipulado não pode ser muito grande. Se vamos a ter um processo eleitoral, eu até diria, de 3 a 4 meses seria tempo suficiente para termos um novo processo eleitoral, a começar mesmo pelo próprio recenseamento eleitoral. Agora, colocar o presidente da República neste processo de continuidade seria extremamente perigoso pela jornada que também teve e o impacto que também teve para esse impasse verificado a nível do Estado. Por isso é que muitas vozes invocam uma negociação, um diálogo para a criação de um governo de unidade. E por ser um governo de unidade, não pode, na minha ótica, ser um governo de unidade por muito tempo, porque aí também estaremos a criar uma outra brecha conflituosa, porque o poder também, por vezes, cria algum incômodo. Olha, Wilker Dias, muito obrigado. Nós podíamos estar aqui muito mais tempo, mas claro está, estamos restringidos pelo tempo, e muito obrigado pela participação aqui no Washington Fora de Horas, e nós desejamos toda a sorte e esperamos que a situação em Moçambique melhore, e até à próxima, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado.